No luxuoso bairro de River Oaks, em Houston, a Valerie McDaniel parecia ter tudo. Uma carreira de sucesso como veterinária, uma filha adorável e um novo amor, o Leon Jacob. Mas por trás da fachada de charme e ambição, o Leon escondia um segredo sombrio. O que a Valerie não sabia era que o Leon estava envolvido em um jogo mortal e a ex-namorada, a Megan, era a próxima vítima dele. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito com os vídeos e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo. No Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, como a gente é cadastrado como loja parceira, utilizando esses links vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Megan Vericas. No início de 2017, a Valerie McDaniel morava em um apartamento de 2 quartos em River Road, um bairro exclusivo frequentemente chamado de Beverly Hills de Houston, no Texas. Da sacada, ela desfrutava de uma vista panorâmica da cidade, um luxo que foi oferecido graças à sua bem-sucedida prática veterinária. Uma colega disse que ela simplesmente derramou o coração e a alma na medicina veterinária. Ela era uma pessoa realmente generosa e atenciosa. A colega disse que admirava ela como uma mentora e uma inspiração, tipo, ela esperava ser como ela um dia. Embora a Valerie tenha uma carreira próspera, a vida amorosa dela contava uma história diferente. Ela tinha recentemente passado por um divórcio depois de descobrir que o ex-marido estava tendo um caso. Agora, ela dividia a custódia da filha de 6 anos com ele. Uma amiga disse que ela estava infeliz. Tinha um vazio que não estava sendo preenchido. Como mãe solteira, ela passou por anos focada na filha, na carreira e em manter tudo em ordem. Então ela conheceu alguém, o Dr. Leon Jacob. O Leon veio de um mundo de privilégios. A infância dele foi de luxo. Escolas particulares de elite, viagens de esqui no inverno e verões na água do Maine. Depois da faculdade, o Leon seguiu medicina, frequentando a faculdade de medicina no Caribe. Ele se definia como um homem com personalidade alfa, tipo A, muito motivado, mas tendo um coração de ouro. A Valerie estava muito apaixonada por ele. Uma amiga disse que ela repetiu isso muitas vezes, que ela estava completamente apaixonada por ele. Para Valerie, esse relacionamento parecia uma segunda chance no amor, um novo começo. O casal parecia perfeito um para o outro, porque ambos tinham terminado relacionamentos recentemente. A Valerie com o ex-marido, o Mac, e o Leon com a ex-namorada, a Megan. O Leon cobria a nova parceira com amor e atenção, e a Valerie logo se apaixonou por ele. O casal não perdeu tempo e foi morar junto. Tudo pareceu estar indo muito bem, até que no dia 10 de março de 2017, às 2h47 da manhã, as coisas tomaram um rumo dramático. Naquele dia, a polícia chegou ao apartamento deles e o mundo deles, aparentemente perfeito, começou a desmoronar. A polícia trouxe notícias horríveis. O ex-marido da Valerie foi encontrado morto. Quando questionado, o Leon afirmou não saber de nada sobre a situação. Ele pareceu chocado e triste com a notícia, mas a reação foi completamente falsa. O Leon não estava dizendo a verdade. Ele sabia de algo que os policiais não sabiam. Naquele momento, o Leon estava realmente fixado em alguém que ele não conseguia deixar ir. Alguém que ele queria fora de cena. Alguém que ele acreditava que em breve seria declarada desaparecida pelos amigos e pelos familiares. A ex-namorada dele, a Megan Vericas. Antes da Valerie conhecer o Leon, a 1.600 quilômetros de distância, em Pittsburgh, Pensilvânia, a Megan Vericas vivia uma vida normal. Não tinha ideia de que logo cruzaria o caminho do Leon, virando o mundo dela inteiro de cabeça para baixo. Antes do Leon entrar na vida dela, a Megan prosperava no seu papel como gerente geral assistente de um hotel movimentado no centro de Pittsburgh. Ela era inteligente, trabalhadora e bem pé no chão. Uma mulher construindo uma carreira sólida, com paixão e mantendo fortes laços com a comunidade. Uma colega disse que ela era uma pessoa muito simpática. Ela era alguém de quem você gostaria de ser amiga. A Megan atraía as pessoas sem esforço. A família unida dela, que morava perto de Pittsburgh, era uma parte central da vida dela.
Eles compartilhavam um vínculo inquebrável, construído com amor, confiança e apoio inabalável. Só que um dia, um novo hóspede fez uma aparição e se apresentou como Leon Jacob. O Leon era um cirurgião de transplante no Centro Médico da Universidade de Pittsburgh e era um hóspede de longa data do hotel onde a Megan trabalhava. Ele tinha um ar de confiança sobre ele mesmo, era charmoso, direto e seguro de si. Quando ele se aproximava da Megan, o sorriso dele era encantador e a conversa era magnética. A Megan não conseguia deixar de se sentir atraída por ele. Depois de alguns minutos de conversa, o Leon convidou ela para sair. No primeiro encontro, o Leon foi diferente de qualquer um que ela já tinha conhecido. Ele deu total atenção para ela, encheu ela de elogios, tratou ela com muito cuidado, com muita gentileza. Para Megan, parecia que ela tinha conhecido alguém realmente extraordinário. A Megan relembrou que ele estava sempre muito focado nela quando eles saíam. Ele se esforçava para fazer as coisas extravagantes, coisas diferentes. Muitas vezes os homens não colocam tantos detalhes nas coisas, e ele colocava. Depois de passar meses se conhecendo, a conexão da Megan com o Leon ficou mais forte. O relacionamento deles floresceu em algo que a Megan nunca experimentou antes. Era confortável, emocionante e cheio de promessas. Juntos, eles aproveitaram suas vidas em Pittsburgh, animados sobre o que o futuro podia trazer. Mas então um dia o Leon compartilhou algumas notícias inesperadas. Ele recebeu uma oportunidade incrível no estado natal dele, o Texas. A Megan contou que o Leon disse que quase tinha um emprego garantido em Houston, num hospital metodista, e ele realmente queria que ela fosse para Houston com ele. Para ela foi emocionante. A Megan tinha tudo em Pittsburgh, uma carreira que ela trabalhou duro para construir, a família, os amigos e as raízes profundas que ela plantou ao longo dos anos. Mas com o Leon oferecendo uma oportunidade imperdível para ele completar a residência médica dele em Houston, tudo mudou. Ela deixou para trás tudo que ela tinha, ela fez malas, ela se mudou para o Texas com ele. Não foi uma decisão fácil, mas a Megan não queria desistir do potencial futuro juntos ou o risco do Leon desistir do sonho dele se tornar médico um dia. Para Megan foi um salto de fé, uma escolha de seguir o coração dela, mesmo que isso significasse se afastar de tudo que ela já conhecia. A Megan disse que ela amava estar com o Leon. Eles tinham uma vida boa em Houston. Ela conseguiu um emprego cerca de 10 dias depois que ela se mudou. Ela estava começando a fazer novos amigos. A mãe dele tinha uma piscina e nos fins de semana eles passavam um tempo lá. E o irmão dele veio. E mesmo que ela tivesse deixado a família dela em Pittsburgh, ela tinha essa nova família agora. No começo, tudo foi perfeito. Eles se acomodaram facilmente na nova vida. A Megan se adaptou bem em Houston e começou a crescer a família quando eles adotaram um cachorrinho juntos. Mas logo depois que eles se estabeleceram, as coisas começaram a mudar. O Leon tinha afirmado ter um emprego seguro garantido, residência em um hospital local. No entanto, com o passar dos meses, a Megan percebeu que ela era a única que estava trabalhando para pagar as contas, enquanto o Leon passava a maior parte dos dias em casa, bebendo e desempregado. Uma amiga relatou que todos os dias a Megan saía para trabalhar carregando um fardo financeiro da casa compartilhada, enquanto o Leon dizia para ela que ele ainda estava procurando emprego. Mas a Megan disse que o Leon não estava fazendo o trabalho que ele disse que ele estava lá para fazer e que ele treinou por anos para fazer. Apesar das repetidas alegações de que ele estava ativamente buscando uma função no hospital, nada mudou. Com o tempo, ficou claro que as promessas do Leon não correspondiam às ações dele. No dia 12 de janeiro de 2017, por volta das 18 horas, a Megan tinha acabado de sair do trabalho depois de um exaustivo turno de 10 horas. Cansada, ela chegou ao apartamento que dividia com o Leon, mas, para surpresa dela, o lugar estava uma bagunça. As roupas e os pratos estavam espalhados por todo lugar, nada estava em ordem. A Megan contou que disse para ele que ele ficou em casa o dia todo e que não parecia justo ela ter que arrumar tudo, sendo que ela ficou trabalhando o dia todo. Foi quando tudo mudou. O homem que ela pensou conhecer, aquele que o dia foi tão charmoso, desapareceu em um instante. A expressão do Leon endureceu e ele começou a gritar, chamando ela de nomes que ela nunca esperava ouvir dele. A Megan mal teve tempo de reagir antes que ele entrasse no quarto. Ele tirou as roupas dela do armário, arrastou os pertences dela para a sacada e jogou tudo fora. Ela ficou congelada, tentando processar o que estava acontecendo enquanto a raiva dele continuava a aumentar. Então ele pegou uma xícara de guspe de tabaco e atirou através da sala nela. O conteúdo foi espirrado em todos os lugares enquanto ele continuava o discurso repreendendo ela. A Megan disse que parecia que ele era uma outra pessoa, completamente diferente. Era um lado dele que ela nunca tinha visto antes.
Não era quem ela pensava que ele era. A Megan ficou além do choque. Era como encarar um estranho. Naquele momento, ficou claro que ela precisava deixar ele. Ela pegou a própria mala e começou a arrumar o que sobrou. Ela não tinha um plano nem destino, mas ela sabia que não podia ficar ali. A Megan foi em direção à porta, segurando a bolsa e o cachorro dela. Mas o Leon se recusou a deixá-la sair. Ele estava bloqueando o caminho. As mãos dele desceram sobre ela, tentando impedir ela de sair. Ela lutou e gritou, fazendo tudo que ela podia para ser ouvida. Ela disse que estava tentando gritar e fazer o máximo de barulho possível para que as pessoas lá embaixo chamassem a polícia. Então ele golpeou ela no rosto. A Megan ficou atordoada. Agora era uma questão de sobrevivência e ela precisava escapar. Com tudo que ela tinha, a Megan revidou. Ela caiu com o cotovelo bem do lado do Leon, forçando o espaço suficiente para se libertar. Ela saiu pela porta no final do corredor e correu para o carro, segurando o cachorro deles nos braços. Mas o Leon não estava muito atrás. Ele perseguiu ela pela entrada da garagem, gritando ameaças. A Megan disse que ele estava na porta do carro, puxando a porta e ameaçando ela, que se ela não devolvesse o cachorro, ele ia quebrar a janela do carro dela. O Leon conseguiu agarrar o cachorro, arrancando ele dos braços dela. A Megan tentou desesperadamente agarrar o cachorro de volta, mas era tarde demais. Ela precisava pensar rápido antes que a situação piorasse ainda mais. Tudo o que ela pôde fazer foi escapar. Ela acelerou para longe, finalmente livre, ou assim ela pensava. Sem saber para onde ir, a Megan dirigiu até uma colega de trabalho, que também era uma nova amiga, e chegou à porta dela em pânico. A amiga disse que o rosto dela estava manchado, com marcas e coisas desse tipo ao redor, e ela começou a chorar. Ela fechou a porta e ofereceu lenços de papel. A Megan parecia assustada e incrédula que algo assim tivesse acontecido com ela. Enquanto conversavam, o telefone da Megan vibrou com um fluxo interminável de mensagens, tudo do Leon. A necessidade obsessiva de alcançar ela foi implacável. A Megan disse que foram só e-mails e telefonemas sem parar. Nos dias que se seguiram, a Megan fez o possível para ficar longe do Leon, mas as ligações e mensagens de texto não paravam. Logo, e-mails começaram a chegar de uma conta ameaçadora chamada Leon Loves Megan. Leon ama Megan. A escalada rapidamente fez com que ele passasse a perseguir ela, aparecendo no local de trabalho dela e até mesmo sendo visto seguido por ela pela cidade. Ainda mais preocupante foi que a Megan descobriu que o Leon drenou a maior parte do dinheiro da conta bancária compartilhada. Socorro, ela tinha uma conta conjunta com esse maluco. Mas enfim. Quando ela retornou ao apartamento para recolher os pertences dela, cada móvel, cada vestígio da vida dela desapareceu completamente. Ele já tinha mudado tudo. Desesperada e abalada, a Megan recorreu à polícia. Ela pediu uma ordem de proteção de emergência por acusações de agressão, esperando que isso protegesse ela contra a crescente obsessão do Leon. Ela registrou acusações criminais por agressão a um membro da família. Ela forneceu à polícia fotos que ela tirou. Ela pensou que tinha se salvado da situação entrando em contato com a polícia, mas isso não impediu o Leon. Quanto mais as coisas continuavam, mais frenético e assustador ele ficava. A Megan tinha toda a razão de estar com medo pela vida dela. Ela sentia que não conseguia se afastar do Leon, e parar não era algo que ele pudesse compreender. A perseguição do Leon se tornou tão intensa que o trabalho da Megan até tomou medidas. O hotel oficialmente baniu o Leon da propriedade. Mas isso não impediu ele, porque ele até tentou se esconder nos arbustos do lado de fora do escritório dela. Elas saíram e viram ele atrás dos arbustos, como se ele não pudesse ser visto. A Megan gritou que podia ver ele. A colega de trabalho da Megan até chamou a polícia para tentar prender ele. Em meados de fevereiro de 2017, o Leon foi preso e oficialmente acusado de perseguição, uma infração grave. A Megan disse que ela meio que teve uma sensação de alívio pela primeira vez, porque ela poderia viver normalmente pelo menos por um tempo, talvez uns 2 dias. Mas essa vitória foi inesperadamente curta. Infelizmente, o Leon não ficou na prisão por muito tempo, aguardando um julgamento, e saiu livre após pagar uma fiança de $75 mil. Mas o que a Megan não soube foi que o Leon não pagou a própria fiança, mas alguém chamado Valerie McDaniel. Acontece que durante todo o tempo em que o Leon estava assediando a Megan, ele, ao mesmo tempo, começou a namorar a Valerie McDaniel. Quando ele conheceu a Valerie, na verdade, a vida dele estava se desintegrando. Ele estava desempregado e se recuperando do rompimento recente com a Megan. A família não sustentava ele, e sem emprego ou renda estável, ele não conseguia pagar o aluguel sozinho. A Valerie, recentemente divorciada e com uma batalha desagradável pela custódia com o ex-marido, entendeu a vingança do Leon contra esse,
e cobriu a fiança pesada do novo namorado para sair da prisão. Mas apesar da nova conexão dele com a Valerie e a prisão, o Leon continuou fixado na Megan. O Leon construiu a identidade dele em torno de ser um homem ambicioso, charmoso e um médico de bom coração. Mas a verdade era muito menos glamurosa. Embora ele fingisse o contrário para Valerie, para Megan e todos os outros, o Leon tinha um passado bem complicado. Ele escondeu cuidadosamente a história de abuso doméstico, perseguição e acusações violentas contra ex-parceiras, bem como outros crimes. Tudo isso ele escapou usando advogados caros e tecnicalidades. Ele nem era um cirurgião de verdade ainda. Ele foi expulso de vários programas de residência por conduta pouco profissional, incompetente e desrespeitosa. E após um processo fracassado, nunca foi oficialmente licenciado. Um veredito de culpa no caso da Megan garantiria que ele nunca trabalharia como médico no Texas ou em qualquer outro lugar. O sonho do Leon de praticar medicina escapou por entre os dedos, e ele faria de tudo para escapar da justiça mais uma vez. Para o Leon, a Megan não foi apenas uma ex-namorada ou aquela que escapou. Ela foi a única pessoa que estava entre ele e a vida que ele achava que merecia. Na mente dele, se a Megan tivesse ido embora, as acusações de perseguição e agressão contra ele, a única coisa que impedia ele de se tornar um médico, desapareceria com ela. Quanto mais essas acusações persistiam, mais o Leon se preocupava com a reputação dele. Já era 23 de fevereiro de 2017. Os textos e os e-mails de assédio do Leon para Megan não paravam. Pior, ela soube que ele estava solto sob fiança, mas ela não sabia do que ele era capaz ou do que ele estava planejando em segredo. O Leon decidiu fazer a Megan desaparecer de uma vez por todas. Ele reuniu quase tudo que ele tinha, $5.000 em dinheiro, 2 relógios Rolex, laptop e entrou em contato com um homem que se autodeterminou Zack, um ex-soldado americano que virou assassino de aluguel. Os dois combinaram de se encontrar e discutir o plano. O local, o Leon sugeriu um Olive Garden local do Texas. No dia 7 de março de 2017, o Leon chegou ao Olive Garden, mas surpreendentemente ele não estava sozinho. Ele trouxe a nova namorada, a Valerie, que teve o próprio pedido para o Zack. O ex-marido da Valerie dividia a custódia da filha deles e teve um caso durante o casamento. A Valerie alegou que ele estava causando problemas e pediu ao Zack para lidar com ele permanentemente. O assassino concordou, mas tinha um preço, $10.000. Ele sugeriu encenar a morte do ex-marido dela com um assalto que deu errado. A Valerie escreveu o nome e o endereço do Mac em um guardanapo, então ele a entregou para o Zack e ofereceu a aliança dela de casamento como entrada. O Leon então propôs um método assustador para matar a Megan. Primeiro, um sequestro seguido de uma dose fatal de cloreto de potássio via injeção. Seria limpo, silencioso e, na mente do Leon, seria infalível. O acordo foi fechado, um duplo homicídio de aluguel. O pagamento foi feito. Agora o relógio corria. O assassino começou a observar cada movimento da Megan, esperando o momento certo para executar o plano distorcido do Leon. Embora a Megan soubesse que o Leon era uma ameaça, ela não tinha ideia de quão longe ele estava disposto a ir ou quão próximo do perigo ela estava. O Leon Jacob pareceu uma pessoa muito motivada sobre isso. E quando uma pessoa está muito motivada e eles têm um objetivo em mente, ela não vai parar até alcançar esse objetivo, o que a torna extremamente perigosa. No dia 9 de março de 2017, às 19h42, 2 dias após o encontro no Olive Garden, o assassino chegou ao apartamento do Leon e da Valerie. Ele entrou, o rosto dele estava inexpressivo enquanto ele dava notícia. Estava feito. O ex-marido da Valerie estava morto. Como prova, o assassino ofereceu fotos da cena, clara o suficiente para confirmar a realidade sombria. A cena foi encenada para parecer um assalto que deu errado, sem pontas soltas. Nenhuma suspeita recaiu sobre o casal. Mas o esquema de assassinato de aluguel ainda não tinha acabado, e o plano para eliminar o próximo alvo já estava em andamento. Menos de 3 horas depois, às 22h30, em um armazém abandonado dos arredores de Houston, a Megan estava sentada em uma cadeira com fita adesiva enrolada firmemente em volta da boca e dos pés. O telefone do Leon vibrou com as fotos da Megan no estado atual. Pouco depois da meia-noite, o trabalho tinha sido feito. Ou assim pensou o Leon. A verdade não era o que parecia. Enquanto o Leon pensou que tinha cometido o crime perfeito contra a ex, a Megan, a polícia estava a um passo à frente dele todo aquele tempo e eles construíram um plano elaborado para derrubar ele. O homem que o Leon contratou para sequestrar a Megan, que ele acreditou ser um assassino profissional, não era quem ele dizia ser.
2 semanas antes, o Leon pensou que estava contratando um assassino de aluguel, Zack Ezek. Mas, na realidade, o Zack foi rápido em trair o Leon e fazia a coisa certa correndo para a polícia depois de saber o quão sério o plano do assassinato realmente era. No entanto, para processar o Leon pelas alegações do Zack, os investigadores tiveram que entregar aos promotores provas tangíveis de que o Leon solicitou e deu seguimento ao assassinato da Megan e construiu um caso hermético contra ele. Os promotores enfrentaram uma batalha difícil. Ao contrário de atos diretos de violência, os planos de assassinato de aluguel são notoriamente difíceis de provar, porque muitas vezes não existe evidência física, nem impressão digital, não tem DNA, não tem arma do crime. Só que uma condenação completa por solicitação de homicídio capital no Texas era um crime de primeiro grau com possibilidade de prisão perpétua. Os investigadores precisavam mostrar muito claramente não só que o Leon realmente queria matar a Megan, mas que ele ativamente tomou medidas, incluindo pagamento, para que isso acontecesse. Que, para todos os efeitos, esse seria um assassinato de aluguel bem sucedido. Ou seja, cada detalhe ia importar nesse caso. No entanto, o tempo também era essencial, dado que o Leon deixou claras as intenções assassinas. A vida da Megan estava em perigo real enquanto ele andasse livre. Para reunir o que precisava, a polícia trabalhou com um informante e assassino falso, o Zack, que esteve disposto a fazer o que fosse preciso para ajudar a polícia a capturar o Leon e a proteger a vida da Megan. Para armar uma armadilha, a polícia primeiro pediu para o Zack ligar para o Leon várias vezes para confirmar detalhes sobre o plano de assassinato, gravando cada palavra. No entanto, as chamadas gravadas foram apenas o começo. A cooperação do Zack permitiu que a polícia reunisse evidências críticas, mas foi preciso planejamento e estratégia meticulosos para garantir que o Leon fosse condenado. No dia 7 de março de 2017, a polícia e a Megan orquestraram o encontro do Zack e do Leon no Olive Garden. O Leon não tinha ideia de que absolutamente tudo sobre o encontro secreto foi gravado por câmeras e microfones escondidos. A polícia esteve até mesmo posicionada disfarçada de civis, caso algo se tornasse violento. Um policial relatou que, assim que eles chegaram, ele viu o Leon fumando um cigarro em direção à entrada do Olive Garden. Ele disse que o Leon estava vestido como alguém que tinha acabado de sair do trabalho, usando uma camisa de botões e que não parecia um criminoso típico. Conforme a conversa continuou, o Leon detalhou exatamente o que ele queria que acontecesse com a Megan. As palavras capturadas em áudio não deixaram ambiguidade. O Leon propôs uma injeção de cloreto de potássio, descrevendo como um método fácil e irrastreável de matar alguém. Essa revelação assustadora demonstrou a intenção, a disposição e um plano claro de assassinato. Para piorar a situação, ele ainda fechou o acordo com um pagamento de $5.000 em dinheiro. Mas a trama se complicou. A Valerie McDaniel, cúmplice do Leon, tinha o próprio pedido mortal. Ela queria o ex-marido morto. A Valerie então escreveu o nome completo e o endereço do ex-marido, entregando a aliança de casamento como pagamento inicial pelo golpe. Nesse ponto, a polícia teve evidências suficientes para provar a intenção do Leon e da Valerie, mas eles sabiam que não era necessariamente o suficiente para garantir uma condenação. E se o júri achasse que era insuficiente? Foi quando os investigadores elaboraram um plano secundário para construir um caso ainda mais hermético. Eles também encenaram os assassinatos. A Megan e a equipe decidiram criar fotos falsas de cena de crime, essencialmente permitindo que o Leon e a Valerie pensassem que os assassinatos que eles tinham ordenado realmente tinham acontecido. Eles então apresentaram essa prova ao Leon e a Valerie para garantir o pagamento pelo suposto assassinato e para obter a reação ao vivo da dupla, solidificando o caso como um assassinato, como um plano de assassinato aos olhos do júri. A segunda fase da operação começou com o ex-marido da Valerie, o Mac, encontrando a polícia em Houston em um estacionamento abandonado perto de um antigo armazém para encenar o próprio assassinato. Ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para encenar a própria morte. O Leon saberia como eram os cadáveres porque ele teve formação médica, então eles tiveram que fazer parecer real. Para as fotos do Mac, os investigadores criaram um falso sequestro de carro e fizeram ele posar caído sobre o volante. Eles fizeram de tudo para parecer convincente, imitando um ferimento de bala na cabeça. O investigador disse que as apostas foram altas porque se o Leon descobrisse que aquelas fotos não eram reais, toda a investigação ia por água abaixo. Algumas horas depois, foi a vez da Megan. O plano para ela foi encenar um sequestro e então um assassinato. Num armazém abandonado nos arredores de Houston, a Megan esperou que o plano fosse posto em ação. Enquanto o falso assassino falou com o Leon,
ao telefone, a polícia se preparou para a parte mais crucial, as fotos do sequestro. Elas tiveram que parecer perturbadoramente reais. O investigador explicou que se o Leon suspeitasse por algum segundo que a cena foi encenada, toda a operação e o caso que eles trabalharam incansavelmente para construir ia ruir. Ele também contou que algumas pessoas sugeriam apenas prender os lábios da Megan com fita adesiva, mas ele insistiu que deveriam fazer tudo como se fossem assassinos de verdade, para que parecesse real e legítimo. A Megan relembrou que amarraram os braços e as pernas dela com zíper e enrolaram a cabeça dela com fita adesiva. Ela disse que naquele momento sentiu que aquilo era horrível e chegou a pensar como seria se aquilo realmente acontecesse, imaginando como seria estar naquele armazém, naquela forma. O investigador observou que lágrimas rolaram pelo rosto da Megan e ela simplesmente desmoronou. Ele afirmou que era possível ver o preço emocional que aquela situação estava cobrando dela. O policial disfarçado, se passando por assassino de aluguel, enviou as fotos para o Leon. As imagens foram projetadas para provar que a Megan foi sequestrada, deixando o Leon com a última oportunidade de cancelar o ataque e poupar a vida dela. Mas em vez disso, o Leon dobrou a aposta, dando a ordem para matar a ex-namorada. Com a intenção do Leon confirmada, os investigadores passaram para a próxima fase. Eles precisavam entregar a notícia da morte da Megan e cobrar o pagamento pessoalmente. Essa etapa foi crítica, não apenas porque estava garantindo evidências adicionais através de gravações de áudio e de vídeo, mas também porque ia construir um caso que não deixaria margens para dúvidas. O objetivo deles era garantir que o Leon enfrentaria a pena máxima e que a Megan nunca mais teria que olhar para trás. O agente secreto e o Leon concordaram em se encontrar no apartamento da Valerie e do Leon. No entanto, o apartamento apresentou riscos significativos. O policial disfarçado disse que se precisasse ser resgatado ou algo desse errado, levaria algum tempo para a equipe de extração alcançar ele. Ele afirmou que não iria parar a investigação só porque o Leon se recusou a se encontrar em um local público. De lá, eles subiram os 7 andares e chegaram ao condomínio. A Valerie saiu do quarto dos fundos e cumprimentou o policial. O policial disfarçado, o Leon e a Valerie foram para a sacada. Os 3 ficaram de frente um para o outro enquanto o oficial retirou as fotos. Cuidadosamente, o Leon examinou as fotos encenadas e a expressão dele estava ilegível. O policial relatou que o Leon estudou as fotos por 1 ou 2 segundos e de repente se assustou. Ele imediatamente agarrou o peito do policial, o que pegou ele de surpresa. O policial disse que sentiu que a segurança dele estava em jogo e que o perigo era muito real, porque se o Leon descobrisse que ele era um policial, poderia tentar empurrar ele da sacada. Ele contou que naquele momento virou para o Leon e perguntou se ele estava usando um grampo. O Leon levantou a camiseta para mostrar que não estava usando uma escuta. O policial disse que naquele ponto da reunião ele estava correndo na adrenalina. O Leon então entregou a ele $1.800 em dinheiro, o que o policial considerou a peça final do quebra-cabeça, mostrando que o Leon cometeu o ato aberto de pagar pelo assassinato. Nessa fase da investigação, a polícia acreditou ter quase tudo o que precisava para processar a Valerie e o Leon. Ainda assim, houve um passo final para garantir que o caso fosse hermético. Os policiais planejavam visitar o apartamento da Valerie e do Leon e entregar uma notificação de óbito. Toda a interação foi gravada em filmagem de câmera corporal, capturando a reação deles. Esses momentos crus e desprotegidos serviam como evidência crucial para o júri acusar a Valerie e o Leon de solicitação de homicídio capital. Quando os policiais chegaram ao apartamento da Valerie, o ex-marido dela também estava lá, esperando do lado de fora. Ele veio para tomar a custódia da filha pequena. Enquanto a Valerie estava algemada, o ex-marido carregou a filha ainda dormindo para fora do apartamento, passando pela mãe dela, que agora estava sendo escoltada para a prisão. Um policial comentou que a Valerie parecia quebrada naquele exato momento. Ele disse que ela contratou um assassino de aluguel para matar o ex-marido porque queria a custódia total da filha. Mas no final, o ex-marido dela pegou a filha de qualquer jeito. O Leon e a Valerie foram presos. O Leon, com o histórico dele de acusações de perseguições, ficou detido sem fiança desde o momento da prisão até o julgamento. Para os policiais, para os promotores e para Megan, isso foi um grande alívio. A primeira prisão dele e subsequente liberação sobre fiança poderiam ter sido mortais, e deixar ele pagar a fiança novamente não era uma opção que alguém tivesse disposto a arriscar. No tribunal do condado de Harris, a veterinária Dra. Valerie McDaniel compareceu perante o juiz para responder às acusações de solicitação de homicídio capital. A Valerie, no entanto, não tinha antecedentes criminais e, portanto, foi libertada sob fiança de $50.000 enquanto aguardava o julgamento. Mas apenas uma semana após a prisão dela, ela tomou uma decisão trágica e irreversível. A Valerie McDaniel pulou do 7º andar do prédio, acabando com a vida dela.
A morte dela chocou todos os envolvidos no caso, deixando para trás perguntas sem respostas e uma filha jovem que cresceria sem a mãe. O Leon Jacob enfrentou julgamento somente por suas ações. Depois que as acusações foram feitas, ainda houve muito trabalho a ser feito. Um promotor disse que a quantidade de pesquisa e entrevista com pessoas foi enorme, e que a equipe fez um grande esforço para garantir que tivessem todos os detalhes possíveis para condenar ele. A acusação construiu um caso em torno de uma peça central de evidência, as gravações secretas. O promotor explicou que o caso dependia das gravações porque era raro encontrar alguém disposto a pagar para matar outra pessoa. O julgamento começou no dia 20 de março de 2018. O tribunal estava lotado e os olhos de todos estavam no Leon. Conforme o julgamento avançou, houve o testemunho de uma pessoa que foi parte integrante do caso, a Megan. Ela disse que queria fazer tudo possível para garantir que o Leon nunca mais machucasse ninguém. A Megan afirmou que, por mais difícil que fosse levantar e testemunhar, ela sabia que tinha que fazer isso. Ela queria olhar para o Leon e ter certeza de que ele soubesse que ela ainda estava viva e que ele não poderia impedir ela de falar. Com os argumentos finais completos, o caso foi para a júri. Após semanas de julgamento, ouvindo o testemunho pessoal da Megan e revisando todas as evidências, no dia 26 de março de 2018, o júri retornou uma decisão depois de apenas 1 hora e 15 minutos de deliberação. No estado do Texas, o júri também decide a punição do réu. Eles declararam Leon Philip Jacob culpado de solicitação de homicídio capital e determinaram a punição como confinamento na divisão institucional do Departamento de Justiça Criminal do Texas pelo resto da vida, além de uma multa de $10 mil. O Leon Jacob vai cumprir 30 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Nessa altura, ele vai ter mais de 70 anos. A Megan disse que nunca iria querer que o Leon pudesse fazer isso com outra pessoa. Ela afirmou que se não fosse ela, se não fosse a Valerie, poderia ser outra pessoa. Isso precisava parar. Ela quis que a palavra final, o último dia do Leon no tribunal, fosse dela. A Megan disse que, enquanto ele estivesse na prisão, esperava que ele pensasse nela, a garota que ele chamou de pobre e sem educação, porque era por sua causa que ele ia ficar preso pelo resto da vida. Ela afirmou que o Leon a destruiu financeiramente e tirou o senso de segurança dela, mas que ele não poderia mais fazer isso. Ela finalizou dizendo: aproveite a sua vida na prisão. A Megan refletiu que se algo tivesse dado errado, ela não estaria ali. Ela disse que não conseguia expressar o quanto era grata. A Megan corajosamente escolheu enfrentar o abuso do Leon. Ela se manifestou, trabalhou com a polícia e habilmente enganou alguém que achou que nunca seria parado. Hoje, a Megan continua a usar sua voz, falando sobre suas experiências e se voluntariando em organizações contra a violência doméstica. Ela mostrou que a cura era possível e que, mesmo depois da tragédia, existia uma vida que valia a pena ser vivida. A Megan disse que tirou força do fato de que o Leon ficaria na prisão todos os dias e que ela não iria deixar ele escapar. Ela afirmou que as coisas ruins que o Leon fez seriam descobertas e que ele não poderia machucar ninguém nunca mais. Mesmo depois de tudo, ela disse estar feliz por ter chegado onde chegou e que ela não tem mais medo. Eu achei que essa mulher foi muito corajosa em fazer algo assim. Só por ter aturado um stalker atrás dela todo esse tempo e depois servir de isca pra ele ser preso depois. Nossa, eu achei essa história digna de filme. E eu fico feliz que no fim deu tudo certo. Mais ou menos certo, né? A Valerie acabou perdendo a própria vida por se envolver com uma pessoa tóxica como o Leon. Porque eu duvido que ela teria tido essa sagacidade, essa ideia brilhante de tentar matar o ex-marido pra ficar com a custódia da filha, se não fosse por influência de uma pessoa tóxica como o Leon. Mas enfim. Deixem nos comentários o que vocês acharam do caso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda pra caramba. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.